acontecia na Bíblia, seja bom ou seja mal, era Deus e não era, porque eles não conheciam Satanás. Satanás só foi mencionado aonde? Em Gênesis e numa passagem do livro de Jó, porque o resto do Antigo Testamento, o inimigo do povo de Israel quem era? Moabita, amorreu, era filisteu, era todos os exércitos inimigos, mas ele não tinha Satanás como seu inimigo. E Deus estava querendo mostrar: ei, deixa eu te falar uma coisa, quem faz mal para você é Satanás e os seus demônios. Eu vim aqui só para fazer o bem. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tivesse vida e vida com abundância. Eu vim dar o melhor para vocês. Mas o povo não entendia. O povo não entendia. E Ezequiel tinha visão, Isaías tinha visão, tantos outros tiveram visões, revelações, profecias, mas até então não sabiam do que Deus estava querendo. E quando Ezequiel está tendo essa visão, Deus estava querendo deixar algo registrado para o povo da terra. E hoje eu vim aqui para revelar para você algo profundo, que com certeza, se você crer e acreditar, você vai entender. Quem quer viajar comigo nessa palavra? Poucas mãos levantadas. Quantos querem viajar nessa palavra? Então deixa eu voltar um pouquinho no tempo para você entender. Significa que quando pega Deus, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus criou os céus e Deus criou os céus e a terra. Você acha que o Deus que você serve faz as coisas ruins ou faz tudo perfeito? Quem crê que Deus faz tudo perfeito, levanta a mão. Pergunta para o irmão: você crê que Deus faz tudo perfeito? Se eu creio que Deus faz tudo perfeito, mas aí acontece algo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia está dizendo que porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Peraí, se Deus criou a terra perfeita, como é que daqui a pouco ele cria, no versículo 2 está dizendo que a terra está vazia e sem forma? Você acha que Deus criou alguma coisa vazia e sem forma? Olha para o irmão que está do lado, vê se ele tem forma. Veja, irmão, vai, se olhar para mim, se eu estou com forma de botijão de gás, eu verei. Olha para o irmão aí do lado, pergunta para você, olha para ele se ele tem forma. Tem forma? Pergunta agora para ele: você está cheio, meu irmão? Você está cheio? Ele respondeu: se ele deu glória a Deus, ele está cheio. Se ele não der glória, está na minha boca. Vamos ver, pergunta para ele: está cheio, meu irmão? Glória a Deus. Tem crente cheio aí, deixa eu ver. Eu senti, né? Então tudo que Deus faz é cheio e tem forma, é perfeito. Mas a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Vocês havia escuridão. Deus é um Deus que não pode fazer nada preto, negro, escuro. Mas aí aconteceu algo. Deus cria a terra perfeita e ele desbanca Satanás lá do céu, porque quando eles vinham no jardim do Éden na terra para querer adorar a Deus, eles adoravam de baixo. Olha para mim: Deus não recebe adoração de cima, Deus não recebe adoração do lado, Deus recebe adoração de baixo para cima. Ele está no céu, nós estamos aqui adorando, e ele está lá recebendo adoração do céu. Então significa que Lúcifer, quando era o anjo de luz, ele veio e descia a terra com a terça parte dos anjos, aonde Deus tinha criado no jardim do Éden, e lá no jardim do Éden ele adorava a Deus. Mas foi lá no jardim do Éden que ele começa a querer fazer os seus planos e começa a dizer: eu subirei aos altos céus, acima das estrelas, colocarei meu trono lá sobre as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria baixar na mente dele, que ele podia ser como Deus. Só que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo que o crente pensa ou pede ou quer, Deus já sabe e está anotando. Aleluia. O pedido que você fosse para colocar no livro, Jesus já assinou embaixo. Te prepara para ter mudança na tua vida. Te prepara para ter o melhor de Deus. Fica lá na pessoa, levanta a mão para cima, adora ele. Adora ele, adora ele. Ele dá glória. Diga aleluia, diga alguma coisa para ele, você adora ele. Aleluia. Ele começa, quando ele prepara tudo, até
só tem um arcanjo. Não tem arcanjos. Só existe um arcanjo. E o nome dele é Miguel. Porque ele é a resposta daquilo que Satanás queria ser. O nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás está chegando lá no céu, de novo está querendo entrar no portão, ele está de cara com um ser angelical que ele nunca tinha visto, mais bonito, mais forte, mais brilhoso do que ele, e diz: quem tu é? Ele diz: eu sou a resposta para a tua pergunta, eu sou Miguel. Não tem quem seja semelhante ao Altíssimo, não há, daqui para fora. E Miguel expulsa Satanás do céu. Quando ele cai na terra, ele começa a bagunçar a terra. Ele diz: eu perdi o meu céu, agora eu vou bagunçar toda a terra. Vocês estão comigo? Ele começa a bagunçar toda a terra. Ele vai fazendo a bagunça na terra. Aí Deus tem uma ideia. Deus, com a sua palavra, ele libera no versículo 3, Gênesis 1:3, ele libera o quê? E haja luz. Diga comigo: haja luz. Todo mundo acha que ali Deus estava criando o sol. Mas não, o sol só foi criado no capítulo 1, no versículo 14 e 16, entre o 14 e 16. Ali é que haja luz, era Deus liberando a palavra. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Você não sabe? Discretamente nos ouvidos, irmão, é Jesus. Diga para ele: é Jesus. Era a palavra que estava sendo liberada. Ele disse: haja luz. Jesus libera a luz do mundo. Começa o processo de restauração na terra. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, daqui a pouco Deus tem uma ideia. E Deus diz assim: dentro de si ele começa a criar quem? O homem. E quando ele cria o homem, a Bíblia